Olá, jovens. Tudo bem? Bom, mais um vídeo de resolução de exemplos aqui para vocês, onde a gente vai continuar então estudando a dinâmica de movimento de corpos sob a atuação de alguma força aplicada. Só que agora a gente vai estudar a dinâmica a partir de conceitos como o conceito de trabalho e energia. E o exercício que eu escolhi para este vídeo aqui é um exercício bem simples, entretanto ele vai ser muito útil para o processo de fixação aí da definição de trabalho, no caso aqui de uma força constante, e como manusear, né, como lidar com o desenvolvimento do exercício a partir desse conceito, ok? Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte para a gente. Uma pessoa arrasta uma caixa em um piso horizontal liso, ou seja, o atrito é desprezível entre a caixa e o piso por uma distância de meio metro. Então, para isso, a pessoa usa uma corda, onde ela aplica uma tração de magnitude 210 newtons, inclinada para cima em um ângulo de 20 graus com horizontal. Então, é essa figura aqui, ó. Um jovenzinho puxa a caixa com uma corda, com esta força inclinada ao ângulo θ aqui, né, de 20 graus com a horizontal. Bom, e aí ele pede para a gente, determine o trabalho realizado pelas seguintes forças. A, força exercida pela pessoa, ou seja, a força F. B, força gravitacional, então a força peso sobre a caixa. Força normal exercida pelo piso sobre a caixa, então a força normal aqui para cima. E na letra D, ele pede qual é o trabalho total realizado pelas forças. Bom, então já temos em mente que trata-se de um conceito aí de forças constantes. Então a gente vai precisar aí da definição de trabalho de força constante. E a gente viu que o trabalho de uma força constante pode ser definido por esse produto vetorial. Então o trabalho, inicialmente a gente já sabe que é uma grandeza escalar, a gente já viu nas nossas aulas isso. Uma grandeza que não tem definição, não tem a necessidade de indicação de direção e sentido, né? Apenas a magnitude do trabalho caracteriza completamente essa grandeza. E ele é obtido a partir desse produto escalar entre o vetor força aplicado e o vetor deslocamento. Então, o que a gente vai ter que ver agora é esta definição para cada uma dessas forças, como é que ela fica no nosso sistema. Então, a gente pode, de um modo geral, pela definição de produto escalar, escrever esse trabalho na forma de módulo do primeiro vetor, da força F, vezes o módulo do segundo vetor, então, do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ, onde o ângulo θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Não necessariamente esse ângulo θ é só o ângulo θ da figura, né? Porque esse ângulo θ é o da força F com o deslocamento, mas eu tenho outras forças atuando e eu vou ter que ver qual que é o ângulo dessas forças com o deslocamento. Então vamos por parte aqui. Então o que a gente tem na representação do diagrama de força aí do corpo livre, né? A gente tem aqui todas as forças atuando no mesmo ponto. Então eu tenho a força F, a força gravitacional verticalmente para baixo e a força normal verticalmente para cima, e o deslocamento representado por esse vetor vermelho aqui com o ângulo θ com relação a F, ok? Então vamos para começar aí a letra A, que é a pergunta em relação à força F. Então, olhando na definição da conta que a gente precisa fazer, ele já deu essa informação para a gente sabe que a intensidade da força F é 210 newtons, a gente sabe que o módulo do deslocamento é meio metro, e a gente sabe que o ângulo entre F e D, neste caso, o ângulo θ da figura aqui, é de 20 graus. Então, se eu substituir esses valores na nossa equação da definição de trabalho aqui, a gente consegue calcular o valor do trabalho. Então, substituindo, ficaria a força F, o módulo, 210, o módulo de deslocamento, 0,5 metros, e o cosseno de 20 graus. Perceba que todas as grandezas estão no Sistema Internacional de Medidas, né? Aqui é Newton e aqui é metro. Então, basta a gente fazer esse produto sem nenhum problema. E o trabalho realizado é de 98,7. Como estamos trabalhando no Sistema Internacional de Medidas, Newton vezes metro é igual a 1 Joule. Ok? Então, a letra A, bem simples aqui, basta usar a definição do produto escalar entre F e D. Agora, na letra B, a gente tem que ver o seguinte. O ângulo θ agora entre a força gravitacional e o deslocamento, ó, a força gravitacional é vertical para baixo e o deslocamento é horizontal para a direita. Então, o ângulo entre esses dois vetores aqui é um ângulo de 90 graus. Com isso eu tenho, desculpa, menos 90, né? Porque ele está no sentido horário aqui. Então, a gente estaria rodando aqui para baixo. Então, é menos 90 graus. Com isso, então, o nosso θ é menos 90. Se eu coloco este valor agora na nossa definição da força do trabalho aqui, que é o produto do módulo da força, módulo de deslocamento vezes cosseno do ângulo, perceba que eu nem preciso saber quanto que vale a força gravitacional nesse caso, porque eu já sei que cosseno de menos 90 é zero. Este cara aqui, deixa eu só marcar aqui, este cara aqui se anula, né? Este cara vai a zero.
Então eu já sei que o trabalho da força gravitacional é nulo. Afinal de contas, não há deslocamento na direção, né? Na direção da força gravitacional e não há nenhuma inclinação. Não tem como eu decompor a força gravitacional ou o deslocamento, né? Eles são perpendiculares entre si. Não tem nenhuma projeção de um vetor no outro, que é a definição do produto escalar. Então, neste caso, é zero o trabalho da força gravitacional. E se a gente olhar agora para a força normal da letra C, a gente tem um caso similar, né? Agora a força normal ela é verticalmente para cima e o deslocamento é horizontal para a direita. Também, entre a normal e o deslocamento, o ângulo formado aí é um ângulo agora de 90, porque a gente está andando no sentido anti-horário, então é 90 graus positivo. Com isso, agora o ângulo θ da definição do trabalho aqui é 90 graus. A mesma coisa, né? Eu não preciso nem saber quanto que vale a normal nesse caso, afinal de contas, cosseno de 90, a gente já sabe que isso também se anula, isso vai a zero. Então, se isso é zero, independente dos valores da normal e do deslocamento aqui, o trabalho realizado pela força normal também é nulo. Mesma ideia, não tem como, né? Como a normal e o deslocamento são perpendiculares, não tem como eu fazer a projeção, calcular a projeção, o produto da projeção de um no outro pelo valor do seu módulo. Então, não tem como a gente fazer a definição aqui. A definição sempre vai se anular, tá? Definição de produto escalar entre esses dois vetores. Agora a letra D, por fim, então, ele quer o trabalho total. E o trabalho total eu posso escrever como sendo a soma do trabalho de todas as forças que atuam no meu sistema. A gente já sabe quanto que é o trabalho da força F, já sabe quanto que é o trabalho da força gravitacional e já sabe quanto que é o trabalho da força normal. E somando essas coisas, obviamente, como as duas últimas são nulas, o resultado é o próprio trabalho da força F. Então a gente vê que o único trabalho realizado neste sistema aqui é a força F executado pela pessoa neste caso. Ok? Então, o exercício é isso, é bem simples, mas essa ideia de encontrar o ângulo entre o deslocamento e a força aplicada é de extrema importância para a gente, porque até então, no ensino médio, em geral, a gente só aprende estudar trabalho com relação à força e o deslocamento sempre paralelos. Mas não necessariamente isso é verdade sempre. Então, a gente tem que usar a definição de produto escalar aqui entre os dois vetores para o trabalho de uma força constante. Então é isso, gente. Bons estudos aí para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu!